Olá, leitores do Diário da Chapada, estamos aqui mais uma vez para um bate-papo e eu poderia dizer, por que não dizer, um bate-bola. Estamos recebendo nos nossos estúdios hoje o José Carlos Dias da Silva, o famoso Tibira do 15. Seja bem-vindo ao Diário da Chapada. Obrigado, Igor. Bom dia a todos os seus leitores, seus ouvintes, seus participantes. Para mim é um prazer e é uma grata surpresa esse convite. E estamos aqui à disposição sua para o nosso bate-papo ou nosso bate-bola. Tibira, você sabe da minha admiração como pessoa pelo Tibira, né? Já conheço há muito tempo, e esse convite ele parte justamente dessa admiração pelo Tibira, que fez uma grande história no que se refere ao futebol de Jacobina, né? E a nossa busca por essa entrevista é justamente para a gente tentar levar para os nossos leitores um pouco da história de Tibira dentro do esporte jacobinense, né? Eu queria que você falasse logo de início para a gente de onde surgiu essa paixão pelo futebol. Olha, Igor, a paixão pelo futebol é uma questão nacional, né? O brasileiro, o baiano, o nordestino, o sertanejo, as opções de lazer eram muito restritas. E o futebol, por ser um esporte popular, e todo jovem, principalmente o pobre, tinha acesso, pelo menos, a uma bola, um campinho na ponta da rua, ali, e isso vem desde a infância, né? Já vem de geração em geração, e a gente não seria diferente, né? E Jacobina sempre foi uma praça boa de esporte. E a gente sempre lembra, né, que foi o esporte que conseguiu parar uma guerra, né? Com certeza. Isso, nosso rei Pelé. É verdade. Então, o esporte é isso, né? Principalmente o futebol. O futebol tem muita história, né? Porque ele abriu as portas, principalmente para o negro, né? Ele sempre foi uma luta, aí você vê o Vasco, né, lá iniciando os atletas negros que tinham essa dificuldade, e o esporte, através do esporte, é que vem, ao longo de décadas, essa inclusão social, e a gente não seria diferente, porque a gente também sofria muito aqui, mas através do esporte você podia frequentar um clube social de Jacobina, que era uma cidade elitista e racista, né? Sim. Pobre é pobre, preto é preto e rico é rico, coronel é coronel. E o esporte quebrava essas barreiras, porque se você fosse bom de bola, você podia frequentar o Líder, podia frequentar a Aurora, a 2 de janeiro. E a gente partindo um pouco para essas estruturas, né? O Tibira também, junto com que você pode até... Eu sei que a gente acaba falhando, não lembrando o nome de pessoas, mas Tibira se juntou a alguns amigos para trazer também para Jacobina um grande clube, né? Como foi o Líder com sua grande história, né? Como foi a 2 de janeiro com sua grande história, que hoje é a sede do 15 de novembro. O 15, ele vem da luta nossa, não só minha, mas de alguns jovens, como o Rodrigo, professor Estefânio, aqueles jovens da periferia que não tinham opção. Então, o 15 veio surgir justamente para quebrar esse elo, porque a gente não tinha, vamos dizer, Tibira podia ir para o Líder, porque o Líder queria que Tibira jogasse no Líder. Sim. Tibira podia ir para 2 de janeiro, porque os diretores da 2 de janeiro eram dirigentes do Cruzeiro, né? Poderia ir frequentar a Aurora. Então, mas os outros não tinham essa oportunidade. E, devido a essa necessidade, foi quando nós pensamos, com o fechamento do estádio, em fundar um clube e que abrisse as portas para a juventude, para aquela criança pobre, que andava de pé descalço, que não sabia o que é um tênis, o que é uma chuteira, nunca soube o que é a dificuldade para comprar um congo, um quichute, que era o sapato da época, né, era o tênis da época. E esse pessoal não tinha. Então, como nós sempre lutamos através disso, nos grêmios estudantis, porque o Tibira também não só foi o futebol, a gente vem nessa luta
na igreja, nas comunidades eclesiais de base, a gente sempre participamos de todas essas atividades jacobinenses. Nós sempre fomos ligados à Igreja Católica, né, na sua luta pela inclusão social. E isso aí vem o esporte, e através do futebol nós conseguimos reunir esses amigos que, na realidade, sozinho a gente não construiu nada, nós construímos com um grupo de amigos, com um grupo de companheiros, e que a gente é eternamente grato por isso. Então, muito mais além do que o amor ao futebol, veio a responsabilidade social. Com certeza, nós sempre batalhamos, desde o Grêmio Estudantil, né, desde quando nós chegamos no Diocleciano, na década de 70, iniciamos em 72, que a gente sempre participou das atividades esportivas, que o Diocleciano, naquela época, abrangia praticamente todas as áreas esportivas do futebol, futsal, vôlei, basquete, tênis, atletismo. Então, o Diocleciano sempre foi muito ativo, o Grêmio Estudantil do Diocleciano. Tanto é que, em épocas passadas, o Diocleciano tinha um time na liga, disputava campeonato, o pessoal dizia o culto. E era um time muito bom, muito forte, porque os estudantes da região todas vinham para cá, e quando se formava o time do Grêmio Estudantil do Diocleciano, era uma equipe forte. E essa época ela já era liderada pelo professor Estefânio? Não, Estefânio ele começou na década de 70, né? Ele, Jorge Brito, Astur, quando ele se formou em Educação Física, ele foi estudar no Espírito Santo, em Vitória, e quando ele voltou, que foi contratado pelo Estado, ele começou sua atividade, e através da nossa ligação a gente começamos a fazer um trabalho de base, de qualificar os atletas, né? Principalmente os garotos, e aí foi quando surgiu o 15, que anterior ao 15 a gente jogava no rodoviário, a gente era dirigente do rodoviário, né, na década de 70. Aí, no final da década de 70, em 79, é que nós resolvemos fundar o 15 de novembro, que era uma coisa unicamente nossa, que a gente podia decidir. Sim, perfeito. E ainda se falando do Diocleciano, eu não sei se isso começou já na época de Stefânio ou se já vem desde os que antecederam a ele, mas usava-se muito o Campo do Peru para fazer as atividades, né? Ali já era na época, mas o Diocleciano, naquela época, a gente usava o Campo do Derba, chamava Campo do Derba, onde é o centro de abastecimento hoje. Ali era um campo muito bom, um campo grande, né? Ali ao lado do estádio, chamava Campo do Derba, e que se utilizava ali. E o Diocleciano tinha a quadra, né, com sua estrutura, e o Campo Grande se usava ali, o Campo do Derba chamado. O Campo do Peru já foi em 77, 78, que aí já era o 15 que utilizava, foi o 15, inclusive, que fez o Campo do Peru. Poxa, duas informações que eu desconhecia, né? Um Campo do Derba e o 15 criar o Campo do Peru. Talvez seja por isso que a família Amaral ama tanto o 15, né? É uma família que originalmente do bairro do Peru, né? E é uma galera que é carteirinha do 15 de novembro, né? Com certeza, não só a família Amaral, mas acho que a comunidade toda do Peru ali, sempre fomos parceiro do 15 ali, não só os Amarais, mas as outras famílias sempre estiveram presentes ali nas atividades e prestigiando o 15 de novembro. E até também o rodoviário, porque a maioria dos funcionários do Derba, na época, eles sempre residiram ali no Peru, naquelas imediações. E aí há essa ligação, rodoviário, 15 e Peru. Mas a primeira sede do 15 foi ali no Peru ou já nasceu na estrada do Pau-Ferro? Não, a primeira sede do 15, ela veio a ser na Caíra, né? Porque o 15 é originário da Caíra. Ele foi fundado na Caíra, em 15 de novembro de 1979, Carlos Rodrigo, funcionário do Banco do Brasil, Tibira, professor Estefânio, os amigos de infância. Em 79, com o fechamento do estádio, a gente fundamos o 15 para criar uma opção. E aí foi se estruturando, e a primeira sede do 15 foi em frente ao posto Avenida, onde hoje é a Secomol. Ali era o bar do 15. Depois, quando eu voltei para Jacobina, que eu fiquei um período fora na Caixa trabalhando, em 83, final de 83, final de 82 para 83,
Aí, aqui na Caixa, juntamente com meus colegas da Caixa, nós fundamos, transferimos a sede do 15 da Caeira para o Beco da Prefeitura, que era conhecido como Beco do 15. A sede do 15 era lá no Beco da Prefeitura, conhecido como Beco do 15. Foi quem primeiro iniciou as atividades aqui com música ao vivo, com churrasco, e os bancários frequentavam, era o poito da cidade, era ali, o Beco do 15. O auge desse bar foi em que ano? Isso em 83, 84. Sim. Ali funcionou até final de 87 para 88, que aí nós compramos lá em cima, onde é a sede hoje, e passamos a construir e mudar para lá. Já chegando na década de 90, aí o 15 já estava funcionando lá, onde é hoje a sua sede de campo. Mas foi um ponto de partida, foi lá no Beco da Prefeitura, conhecido como Beco do 15, um barzinho que às sextas-feiras amanhecia o dia ali. Era o pessoal da Justiça, do Fórum, todos os bancos. Na época, parece que tinha mais de 7 bancos aqui, e todos frequentavam lá a sede do 15, com música ao vivo, Canidé, Tarcísio, esse pessoal, Julinho, esse pessoal todo tocou lá no Beco do 15. Julinho, que você fala, o ex-Banda Reflexo. Ex-Banda Reflexo, né? Canidé, muita gente boa passou por lá pelo Beco do 15. Então foi onde surgiu o som de barzinho. Foi, o percussor 15, né? Capela, nós compramos uma caixa amplificada e aí inauguramos lá, e daí foi onde se expandiu aqui na cidade, a Apetite criou, depois a Missão começou a criar, aí foi um movimento muito importante, e a gente tem um prazer de dizer que nós iniciamos esse tipo de atividade noturna. Para quem não lembra, o Apetite era ali pertinho, na esquina, né, junto com a prefeitura. Era, que depois passou, era Bateia de Ouro, depois Apetite, ali, Geórgia, e vem por ali. E hoje é Bel Pastel. Hoje é Bel Pastel. Tibira, eu queria que você contasse, a gente queria explorar um pouco mais essa parte do futebol jacobinense em geral, né? Houve, com essa chegada do Jacobina Esporte Clube, no início houve até uma confusão, né, que as pessoas faziam, confundindo ela com a seleção do Jacobina, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco também sobre essa história da seleção do Jacobina, quando nós tínhamos em Jacobina o Intermunicipal, que atraía muita gente para os estádios. Jacobina era sempre conhecida na região, e aqui o estádio José Rocha, como o Maracanã do Sertão. Sim. Então, Jacobina sempre foi o poite, sempre foi o Maracanã da região. O campeonato jacobinense, todo bom jogador sempre quis jogar no estádio José Rocha, nos clubes de Jacobina. Então, é um campeonato de alto nível, com jogadores de alto nível, e Jacobina sempre foi um celeiro de craques, né? E isso veio até o fechamento do estádio, depois na reinauguração em 83, 84, com Carlito, que inclusive foi o Flamengo que veio para inaugurar o estádio. Então, a seleção de Jacobina era sempre muito forte, porque sempre pegou jogadores de toda a região. Então, os clubes de Jacobina sempre foram clubes bem estruturados e muito fortes. Outro dia, uma pessoa dizia, poxa, rapaz, todo o clube em Jacobina tem uma sede, porque o líder tinha uma sede, o Cruzeiro iniciou uma sede, não foi para frente, o Vila Nova tinha sede, o Palmeiras tinha sede, 2 de Janeiro tinha sede, o 15 tinha sede. E, às vezes, você chega a uma cidade como o Juazeiro, às vezes os clubes de lá não tinham a estrutura que os clubes daqui tinham. Então, o futebol amador de Jacobina sempre foi muito forte. E a seleção de Jacobina também sempre foi uma seleção muito forte. E o Jacobina veio para coroar isso aí, porque Jacobina merece ter um time profissional, mas um time qualificado, estruturado. Sim, sim. E o Jacobina veio para fazer isso. Augusto, na época, Guto, conhecido como Guto, né? Juntamente nos convidou para a gente formar essa equipe. Nós tivemos o privilégio de participar da fundação do Jacobina, e o intuito era que realmente o Jacobina se estruturasse, se mantivesse em alto nível
no Campeonato Baiano, pelo menos sendo uma força, não estar sempre caindo, sendo rebaixado, dificuldade de se manter. Agora, a gente espera, né, essa divisão jacobina, jacobinense, com um já é difícil, e dois ainda é mais difícil ainda. Eu espero que eles entrem agora, Rafael, que ainda está à frente, pensa melhor, né, e deixa as vaidades e procura fazer um trabalho mais estruturado e que se mantenha, né, e que também o próprio torcedor, a própria sociedade jacobinense também apoia, porque futebol hoje é caro e sem dinheiro não se faz nada. E a gente nota que o torcedor jacobinense ele realmente veste a camisa, né? Tanto que a torcida Jegue de Ouro foi 2 vezes eleita a melhor do Campeonato Baiano, né? Então há a paixão pelo esporte em Jacobina, e quando as pessoas veem que tem um time estruturado e que pode ir muito mais longe, realmente abraçam a causa, né? O torcedor jacobinense, o jacobinense em si, ele adora futebol. Sim, sim. Né? Ele adora futebol, ele larga qualquer coisa para ter futebol. Nos campeonatos jacobinenses aqui, nós já fizemos campeonato, partidas aqui até à noite, sexta-noite, sábado, domingo, devido à grande quantidade de equipes participantes e o nível do campeonato e o estádio lotado. Né? Então, isso era muito importante. E eu acho que se houver um trabalho bem estruturado, o torcedor dá a resposta, né? Agora, precisa que se organize, né? Agora, como eu estou dizendo, se você não tiver um respaldo financeiro, uma estrutura, você não consegue se firmar. Verdade. Uma outra coisa que eu fico me perguntando o tempo todo é justamente sobre os jogadores jacobinenses. Nós sabemos que o jacobinense ama o futebol, nós sabemos que os campos estão sempre ocupados, né, às noites ou aos fins de semana, porém, quando a gente parte realmente para uma escalação, para um time como o Jacobina ou Jacobinense, a maioria, eu diria até que 90%, é de jogadores de fora. A que se dá isso, Tibira? Porque nossos jogadores que amam tanto o futebol não focam em se profissionalizar? Olha, isso tudo aí vem com a queda no futebol amador, certo? Então, o Jacobina ele não tem as categorias de base. Sim. Então, hoje, para você encontrar um jogador qualificado em Jacobina é muito difícil. Hoje a gente se resume a Vitinho, que já passou dos 30. Sim, né? sim. Aí, depois de Vitinho, nós não temos outros jogadores. E há décadas atrás, a gente aqui, eu ia elencar aqui 20 atletas de alto nível. Sim, sim. Hoje a gente procura deles... um e não acha. Então, para se ter esse suporte, esse jogador, esse celeiro, o jacobino, o jacobinense precisa apoiar essas escolinhas, esses clubes amadores que desenvolvem esse trabalho na base, e aí colhendo esses frutos, não é? Que aí, lá na frente, ele vai ter esse jogador, vai ter essa peça que ele precisa. Agora, sem esse trabalho, não dá. Porque o que é que acontece hoje com o futebol profissional do Jacobina e do Jacobinense? É aqueles times que se faz de última hora, esperando um resultado imediato. Sim, sim. Aí ele nunca vai ter aquela base. Ele precisa fazer essa base. E essa base ela tem que ter um trabalho contínuo. Nós notamos até que em Jacobina há uma boa quantidade de escolinhas de futebol, né? Só que chega uma certa idade em que eles precisam sair dali, como sai da escola, por exemplo. Aí partiu daquilo ali, cada um para o seu lado. Aí é onde precisa o Jacobina e o Jacobinense ou a Liga promover campeonatos para que dê espaço para esses atletas atuarem, né? A gente sabe aí, acompanha que o Caíra, o Palmeiras, hoje um menino aqui na Rua dos Índios tem um trabalho, o Sandoval tem um trabalho de base, e esses garotos precisam ser aproveitados, né? Agora, para isso, precisa ter incentivo das entidades organizadoras, no caso a Liga e, no caso, os clubes profissionais, né? Porque os clubes amadores eles estão fazendo esses trabalhos. Infelizmente, hoje a gente já não tem mais
o campeonato da Liga, com a participação de Líder, de Cruzeiro, de Vila Nova, de 15, né? E aí esse pessoal fica sem espaço. Na hora que eles tiverem esse espaço, eles vão dar sequência. E eu acredito que tem tudo para a Jacobina sair uma safra boa de atletas, só precisa de oportunidade e de incentivo. Você acompanha, basta você ver um campeonato que essas escolinhas desenvolvem, é muita criança craque jogando, né? Crianças bastante desenvolvidas, né? E que depois você não ouve falar delas em uma continuidade no futebol. Porque tem essa paralisação, né? O esporte profissional, ele veio aí, como nós não temos, a Liga não tem estrutura, o estádio é da prefeitura, né? Então a Liga não pode nem se impor, porque ela está ali usando um espaço que é do município. Então, os clubes profissionais também não têm estádio, usa o estádio. Então, é um estádio só para várias atividades, né? Fora agora shows, cultos, né? Várias coisas. Aí é um espaço para N atividades. Então, e os grandes clubes que poderiam estar aí absorvendo isso, no caso do Líder, que passa por dificuldade, a ABB, o 15, aí todos parados. Veio a pandemia também, que veio acabar também com isso. Isso perdeu assim, o foco, mas ainda tem aí trabalho, estão recomeçando e eu espero que dê frutos no futuro. A gente, antes de começar a gravar, a gente vinha justamente falando sobre as dificuldades que um campo, uma sede como a do 15 passa quando quer fazer um evento, quando quer manter suas atividades, né? E esse foi o principal motivo que fez o Líder chegar onde chegou hoje, né? Não conseguiram arcar com a quantidade de despesas que um clube naquela estrutura segue, né? Então, Tibira precisa realmente tirar leite de pedra para manter o 15 do jeito que está hoje, né? Com certeza. Hoje a gente tem alguns colaboradores, mas tem um empregado fixo. E só isso já é um custo altíssimo, pagando um salário mínimo. Então, para você ter uma ideia, é quase R$400 só o INSS do funcionário. Aí, quando você vem com o fundo de garantia, mais o imposto da Receita Federal sobre a folha do empregado, aí você tem quase 2.000, 2.500 de despesa. Quando você vem para água, luz, manutenção, e você não tem receita, não tem atividade. Hoje, ninguém quer pagar clube, né? Todo Sim. mundo tem seu sítio, então o clube caiu de moda. Verdade. Então, se não fosse os colaboradores, também estaria na mesma situação, estaria fechado as portas. Ainda veio a pandemia, fechando tudo, sem nada, sem atividade. Então, não foi fácil, não é fácil, né? Nós, graças a Deus, estamos lá a duras penas, mas se mantendo de pé. Mas não é fácil. E fica até essa sugestão, né, para o poder público, independente de gestão. Nós não estamos aqui dando um recado direto ao prefeito atual, não, para as gestões, independente de quais sejam elas, né, que nós temos... acompanhamos aí, né, os repasses que a prefeitura faz para diversas instituições de caridade, de ações sociais, e os clubes eles deveriam sim entrar também nessa lista, porque tem um trabalho importantíssimo, porque o futebol, o esporte em si, ele tira a criança do mundo das drogas, ele tira a criança da má educação, né, também, porque o clube ele disciplina uma criança, e fica aí uma sugestão até para que os clubes que têm, né, que é o caso do 15 e o próprio Sandoval, o Líder, que a gente ainda aposta muito que apareça alguém que traga uma solução, porque uma história daquela não pode ser enterrada, né, que eles entrem na lista, porque são trabalhos sociais importantíssimos. Com certeza, o Líder é um patrimônio nosso, né? E o Jacobinense, o Poder Público, é um patrimônio nosso. O Líder foi sempre um clube de referência no estado da Bahia. E o 15, ele é considerado de utilidade pública municipal, estadual, e tramita na Câmara Federal também para que se chegue a ser considerado de utilidade pública federal. Tem projetos lá, na fila, a gente aguardando,
Mas não é fácil, a gente não tem subsídio de nada, né? Sim. Agora mesmo nós vamos já planejando o forró do 15, o forró do namorado agora dia 10. Estamos planejando esse ano voltar à corrida do 15 de novembro, que é uma corrida que já consta no calendário, né? Do município, né? Já é tradição na região, no estado, né? E o campeonato do 15, que é um campeonato de referência, um campeonato de alto nível técnico e caro, né, para as equipes e para o clube, não é fácil, porque é um campeonato que ninguém quer perder, os clubes investem, o 15 investe, é arbitragem de alto nível, atletas de alto nível, atletas profissionais. E dia 15 é a nossa tradicional festa do 15 de novembro, também encerrando nosso ano, nosso calendário. Mas as dificuldades são imensas e a gente vê que o comércio está passando por dificuldades, né? Então não é fácil, porque é muita gente pedindo, né? E para se fazer essas coisas precisa de apoio, né? E a gente vamos ver se o prefeito, né, os nossos representantes, né, o que é que podem fazer, que possam ajudar, não só o 15, mas o Palmeiras está aí lutando, né? Esses clubes que tentam sobreviver aí na periferia, nessas associações, tem a Cabana, lá da Bananeira, o Cairão, sempre desenvolve trabalho, e esse trabalho é social, é trabalho de lazer, e isso prende o jovem, disciplina, vigia, porque quando você está nessas atividades, é 1, 2 horas que você está sem pensar em fazer nada de errado. Então, isso é muito importante que se mantenham esses clubes de pé, para que a gente dê opção, não só aos jovens, mas também a toda a sociedade, porque isso envolve uma série de questões, né? Dessas pessoas que não têm lazer, vai lá, vão se divertir os finais de semana, né? A família inteira. Na verdade, assim, quando eu falo em o setor público acrescentar, é bom a gente deixar bem claro que nós não estamos desmerecendo os que já estão na lista, não. Pelo contrário, nós estamos equiparando o trabalho social, né, que acontece, né? Então, dá para se fazer também, dá para se raspar um pouquinho do tacho, né, e incluir também esses clubes que fazem esse trabalho social. Tibira, agora sim, a gente até tentou trazer aqui o Ailton Lopes, né, ele que foi juiz por muito tempo, né? A gente sabe que quando você se reúne com ele, com o Luciano da Arte Silk e outros resenheiros aí, surge muita história do futebol, né? E eu queria que você pudesse trazer para a gente também alguma dessas histórias que marcaram nessa sua trajetória no esporte jacobinense. Ailton é Ailton apito de ouro, Zé de Jesus apito de prata, né? Como você falou em Ailton, vamos falar de arbitragem, né? É uma pessoa aqui que sempre foi referência no esporte jacobinense, participou como dirigente, dirigiu o Cruzeiro, dirigiu o Rodoviário, colaborou com o 15, foi juiz da Liga, que é o árbitro João Clarindo dos Santos. Sim. Aí, num jogo, aí que envolvia Vila Nova e Cruzeiro, e Nelson, ex-Banco do Brasil, né, gerente do Banco do Brasil, meu amigo pessoal, aí fez uma falta lá, o João Clarindo foi dar cartão a ele deu uma peitada e disse: "Eu sou o capitão". Aí ele disse: "Pois eu sou o general". Tome-lhe o vermelho e botou o Nelson para fora a rua. Aqui quem manda sorrir. E o Ailton é aluno do João Clarindo dos Santos. E ele deve ter chegado ali pensando em dar só o amarelo, né? Mas a ousadia... O Nelson deu uma peitada e ele magrinho caiu lá de perna para cima. Levantou: "Tome aqui o vermelho, eu sou o general". E expulso. Dessas viagens também para jogar fora, você tem alguma história assim também de algum jacobinense que tenha passado vergonha lá fora? Não, só o nosso massagista Joselito Soares Santana, popularmente conhecido como Babau. Aí ele estava na Fonte Nova, lá na porta, foi com o Oswaldo Honorato de Oliveira, popularmente conhecido como Dazo, do Líder. E aí se desencontraram num bavi lá.
Não, foi Bahia e Flamengo aí na Fonte Nova. E Dazi levou o Babal para assistir. Aí Babal estava lá na porta, ali naquela que dá a entrada para o Deco, procurando. Vocês viram o Dazi por aí? E o pessoal dizia, quem é esse Dazi? Ele disse, né, todo mundo conhece, é lá do líder. Jacobina estava lá perdido, procurando seu Dazi. Mas é assim, o futebol tem essas coisas. Foi através do futebol que a gente criou muita amizade, né? Fortalece as amizades, né? Lógico que tem as disputas, mas sempre coisa saudável. E Jacobina sempre foi um exemplo, né? Em esportividade. Jacobina sempre soube receber bem seus visitantes, né? A gente teve a oportunidade de viajar muito com a seleção de Jacobina, né? Tivemos a felicidade de trazer o Flamengo para enfrentar aqui a seleção de Jacobina em 87. Inclusive foi recorde de público. E tinha gente até sentado no muro, né, para acompanhar o jogo. Então a região toda veio prestigiar e Jacobina não decepcionou. E olha que o Flamengo daquela época tinha 9 jogadores da seleção brasileira, né? Não é esse Flamengo que jogou ontem, que ganhou de 2-0. Era um Flamengo chamado Flamengo, né? Com certeza. Eu queria que você lembrasse aí mais algumas histórias, que eu sei que aí tem esse baú aí, se a gente forçar, sai muita coisa. Mas enquanto você lembra, eu quero te pedir aqui um espaço só para a gente lembrar também dos nossos parceiros, né? Falamos agora do Luciano da Arte Silk, que é um dos nossos parceiros, está com a gente em todos os nossos projetos, né? E a Arte Silk, presente nos maiores eventos em Jacobina e toda a região, e também todo o território baiano e, por que não dizer, mundial, né? A Arte Silk oferece para os seus clientes a melhor qualidade nos seus tecidos, a agilidade e eficácia dos serviços, como suas entregas dentro do prazo, deixando o cliente ainda mais satisfeito. Arte Silk, a marca esportiva da Bahia, de Jacobina para o mundo. Lembramos também que nossas transmissões só são possíveis por causa da Newnet, né? E em nome da Newnet, seu provedor de internet, deixando sua conexão ainda mais rápida e eficaz. Se você está passando por perrengue com sua conexão de internet, conheça a Newnet. Lá você encontra a solução para o seu problema. Com novas tecnologias e conexões em fibra ótica, você nunca mais vai reclamar da velocidade da sua internet. Em nome da oficina 4x4, do nosso parceiro Jailson, João, né, toda a sua família, 4x4 Peças e Serviços, que oferece para Jacobina e região o melhor reparo para o seu veículo. Revisões gerais, especialização em câmbio automático, suspensão, injeção eletrônica, rastreamento e muito mais. Localizado na rua Sabino José de Santana, número 396, Nazaré, em Jacobina. O espaço Deise Arise, Moda e Beleza. Conheça o nosso espaço localizado na Avenida Orlando Oliveira Pires, número 638, no centro de Jacobina. São diversas peças de pijama para mãe, filhos, gestantes. Se embeleze com os serviços da Lash Design e aproveite a experiência de um ótimo atendimento. Deise Arise, Moda e Beleza. Falamos também em nome do Lojão das Ferramentas, o local ideal para você que busca equipamentos para as mais variadas profissões e serviços. Seja mecânico, pedreiro, fazendeiro, soldador, eletricista, você vai encontrar as melhores ferramentas com as melhores marcas e melhor preço para você. Situado à rua Caixeiro Viajante, número 30, no centro de Jacobina. Em nome da Cavalcante Madeira e Construção, com as melhores ofertas e as melhores condições de pagamento para você, disponibilizando os melhores produtos para construção, portas, janelas, tintas, cerâmicas, EPI, tudo com o menor preço para você. Venha conferir e economizar na Cavalcante Madeireira e Construção, localizada na Avenida Orlando Oliveira Pires, número 1200, Caeira, Jacobina. E temos também o Posto Gumiro, localizado na estrada Jacobina Miguel Calmon. O Posto Gumiro oferece a todos a qualidade nos serviços de troca de óleo, calibragem dos pneus e troca de filtro de ar. Tudo o que você precisa para viajar com segurança. E combustível de qualidade, né? Esse é o mais importante. Com serviços do Posto Gumiro, você vai ainda mais longe. Conseguiu lembrar aí para a gente de mais alguém que passou vergonha? Não, acho que vergonha no futebol não se passa, não, porque futebol é muito divertido, né? Futebol é um teatro, é uma coisa
é natural, é folclore, é uma coisa assim que faz parte do dia a dia de todos nós, a gozação, a brincadeira, né? Quem perdeu, quem ganhou. Foi uma coisa que todo brasileiro tem, essa de amar o futebol, de viver o futebol, de fazer a resenha, de fazer a gozação. Isso é muito importante, foi muito salutar. Eu devo muito ao futebol. Graças a Deus, as minhas amizades, o que eu conquistei hoje, o futebol teve uma influência significativa, né? E como você mesmo estava dizendo, o futebol, as pessoas conseguem ter mais amigos, as pessoas conseguem reforçar mais a amizade, e você tira isso quando o juiz apita para iniciar o jogo, né? Os amigos se esquecem que são amigos, vão ali para um embate, um derruba o outro, um briga com o outro, mas saem de campos abraçados, né? Com certeza, isso é que engrandece, né? Futebol, é por isso que tem a paixão, né? Paixão pelo futebol é uma coisa ímpar, né? É uma coisa ímpar, e isso quem faz futebol, quem pratica futebol, quem vive futebol, quem torce, sempre está passando por esses momentos alegres, tristes, mas que faz parte do dia a dia. Faz parte do futebol, com certeza. Para a gente concluir, Tibira, eu queria que você fizesse um merchan das festas do 15, né? Queria que você já contasse para a gente o que é que já tem preparado aí para o Dia dos Namorados, uma festa que é tradição, né? O Forró dos Namorados do 15, né? O que é que já tem preparado para essa festa? Olha, o Forró do 15, ele já está definida a data, vai ser no dia 10 de junho, a partir das 21 horas. Já temos uma banda confirmada, que é Neto Cerqueira. Sim, tem duas bandas de forró que precisam ser confirmadas, mas serão 3 atrações. Também vamos manter contato com Laísa, porque é Dia dos Namorados, para ela fazer uma parte romântica. Já se está pensando e elaborando a corrida do 15 para voltar, pensando em formular o campeonato de jovens e de veteranos, e encerrar com a festa no dia 15 de novembro, né? Essa programação para esse ano. E, fora isso, a gente está procurando estruturar o clube para deixá-lo de pé, né? Mesmo com todas as dificuldades, e está lá de braços abertos para receber toda a família jacobinense, que esse é o objetivo. Nós não deixamos, durante esse período, de estar sempre trabalhando nos nossos projetos sociais em parceria com a irmã Elizabeth Fernandes, aí no Pontilhão, e nós não deixamos de estar com as nossas atividades, né? Sim. Sempre a gente está recorrendo aí. Eu quero agradecer principalmente ao Nicolau, maçom, que sempre teve parceiro nas nossas solicitações, ao Roberto da Cobejal lá, com o Rotary também, que eram organizações que eu sempre bati para criticar, para que eles participassem, e hoje, para mim, são parceiros, são exemplos, e que nós, com esse trabalho, porque o 15 não é só o futebol, o 15 veio para desenvolver esses trabalhos, para ir onde o poder público não chega. Agora, para isso, a gente não precisa estar divulgando, a gente procura se segurar um pouco, né? Justamente nessa área que a gente não divulga, mas a gente é grato a vocês da imprensa, a você principalmente conhece o trabalho do 15, e a gente está sempre pronto aí para somar na sociedade jacobinense, né? E era justamente isso que eu queria destacar, né? A gente poderia aqui falar muito, muito mais sobre a pessoa de Tibira, mas em respeito, né, até a forma como ele faz questão de ser, que é levando em consideração dar com a mão e esconder a outra, né, que nós não vamos aqui entrar em detalhes mais, mas muito mais além do que o 15, o próprio Tibira, ele
faz muita história que vocês nem imaginam no lado social, no lado solidário, né? Então, repito, nós não vamos entrar em detalhes aqui em respeito ao próprio Tibira, que não gosta. E ele, se fosse um político, claro, ele iria listar aqui a quantidade de coisas que ele já fez por Jacobina, mas por ser uma pessoa que não tem pretensões nenhuma, vocês nem imaginam o quanto ele ajuda, né? Então, Tibira, nós queremos agradecer, reitero aqui minha admiração por você, e lembrando a vocês que os eventos do 15, eles acontecem, só tem sucesso até hoje porque eles se preocupam na qualidade, desde o estacionamento privativo, desde a segurança, né, desde ter uma família 15 de novembro ali esperando vocês. Por isso que os eventos do 15 sempre deram certo. Eu quero agradecer especialmente a você, que é um parceiro, colaborador. A gente tem como diretor, né, nos nossos trabalhos de divulgação, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a sociedade jacobinense e a família 15 de novembro num todo, né? Porque Tibira sozinho não faz nada, só faz porque tem muita gente por trás, e eu sou eternamente grato a todo esse pessoal, aos meus colegas da Caixa Econômica, meus colegas do Banco do Brasil, aos meus colegas comerciantes, os colegas aí profissionais liberais, que a gente sempre está incomodando, sempre pedindo as coisas. E dizer que nós estamos prontos, que a luta continua, né? Com certeza. Quero pedir a vocês que sigam o Diário da Chapada nas redes sociais, sigam o nosso YouTube. Nós estamos com um canal lá bastante recheado, com entrevistas como essa de hoje, né, com grandes informações. Sigam o Diário da Chapada, né? O Instagram está lá também cheio de informações, e é justamente com esses acessos de vocês que a gente se sente impulsionados a buscar cada vez mais histórias incríveis de Jacobina como essa de hoje. Até a próxima.